Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela presença e pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelos nossos erros, e pedimos que o Senhor venha renovar as nossas forças, nos ajudando, nos guiando e nos orientando. Intercedemos uns pelos outros para que a graça e o favor do Senhor esteja sobre nós. Nós dependemos de Ti para tudo. Cuide, Senhor, da área financeira, espiritual, familiar, profissional dos Teus filhos. Dê, Senhor, uma semana abençoada para os Teus filhos, que aonde eles colocarem as mãos, possa prosperar, haver paz, restauração. Abençoa, Senhor Deus, a nossa noite de domingo, abençoe a nossa segunda, a nossa semana, e seja conosco em cada atividade. Abençoe aqueles que vão ao médico, aqueles que estão à procura de emprego, aqueles que estão passando por problemas financeiros, familiares, emocionais, que o Senhor, ó Deus, venha manifestar a tua ação sobrenatural. Neste momento, Senhor, vamos fazer uso da Tua palavra, então nos ensine, nos mostra o caminho a seguir, em nome de Jesus. Nós desejamos, ó Pai, receber a Tua palavra e a Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nossa leitura de hoje está no Salmo de número 20, este salmo que tem o tema oração pelo rei na guerra, a oração de Davi. O Salmo 20, ele contém 8 versos e diz o texto sagrado: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. O Salmo de número 20 fala sobre a guerra que o rei ele iria enfrentar. O Salmo de número 20 faz menção da oração pelo rei na guerra. Então veja só, o rei ele iria enfrentar uma guerra e então havia uma espécie de intercessão pelo rei na guerra. E Davi então constrói este salmo tão belo, tão maravilhoso, em 9 versos, e nós podemos fazer aqui algumas divisões neste salmo. A primeira divisão é do verso 1 e 2, que expressa a ação de Deus ouvir, a ação de Deus responder. O salmista ele coloca desta forma: o Senhor te ouça no dia da angústia, envia-te socorro desde o teu santuário e venha te sustentar. O verso 1 e 2 fala então acerca da ação de Deus a ouvir, a responder, a dar auxílio para o rei no momento da guerra. A guerra é um dos momentos
em que o rei ele corria o perigo de perder a sua vida. Os combates daquela época era justamente para derrubar o rei. Quando se derrubava o rei, então se vencia a guerra. Então Davi, ele coloca esta oração de forma intercessória pelo rei, para que Deus viesse a ouvir o rei no momento da angústia. Ou seja, o rei, ele iria para a guerra e no momento de uma adversidade, no campo de batalha, ele então pede para Deus ouvir a oração do rei naquele momento. Por isso o salmista Davi, ele coloca desta forma: o Senhor te ouça no dia da angústia, no meio da guerra, no meio da aflição, no meio dos embates, que Deus ouça o seu clamor, ó Rei, e que Ele possa enviar-te socorro do santo céu e venha sustentar você no momento da calamidade da guerra. A segunda divisão que nós podemos fazer deste salmo é a reciprocidade de Deus, que é os versos 3 e 4, que diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. É uma intercessão que ele está fazendo pelo rei e ele está orando, dizendo: Rei, que Deus venha ver todas as tuas ofertas, todos os teus holocaustos, e que ele venha confirmar o desejo do teu coração. Então aqui nós entendemos que o rei, antes de ir para a guerra, ele oferecia sacrifícios para Deus, em holocaustos, em ofertas, e esta ação então agradava a Deus, e então o salmista coloca que Deus venha confirmar a vontade do teu coração e que ele se lembre daquilo que você fez. O rei, ele ia para a guerra, mas antes de ir para a guerra, ele já se preparava, tanto de forma bélica, de forma material com seus armamentos, mas também de forma espiritual a sacrificar para Deus. A terceira divisão que nós conseguimos fazer neste salmo é os versos, ou melhor, o verso 5, que diz acerca da lembrança, da memória. O verso 5 diz assim: nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões, satisfaça o Senhor todas as suas petições. E a oração do salmista é para o rei. Então ele estava dizendo: quando o Senhor Deus te salvar, no meio da guerra, nós iremos nos alegrar, nós iremos entoar cânticos ao nosso Deus, nós iremos fazer menção do nosso Deus. É uma oração que mostra também que a alegria por outra pessoa que vive o momento da guerra. Ou seja, o rei era vitorioso na guerra e isto fazia com aquele que canta, a nação que canta, se alegrasse pela vitória do rei na guerra. A quarta divisão está no verso 6, que fala sobre a ação sobrenatural de Deus de dar livramento. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem é ungido? O rei. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Deus vai te livrar, ó rei. E nisto eu conheço que Deus salva o seu ungido. E nós temos acerca da confiança em Deus, que é aqui a outra divisão, que é o verso 7 e 8, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ele mostra na oração que o rei estaria confiando não no seu armamento, não nas suas carruagens, não no seu exército, mas estaria confiando no nome do Senhor. Estaria confiando no próprio Deus. E ainda que eles viessem a cair, eles se levantariam porque Deus iria sustentá-los.
E então nós temos a conclusão no verso 9 dizendo: salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. E é interessante esta finalização, porque desde o verso 1 até o verso 8, este rei é o rei humano que vai para a guerra. Mas no verso 9, Davi diz que o rei que vai salvar, o rei é aquele rei que está acima de todo e qualquer posição, acima de todos e qualquer exército, é o próprio Senhor Deus. Então ele diz: salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. E aqui nós então entendemos neste salmo maravilhoso algumas lições práticas que nós aqui queremos estabelecer. A primeira, guerra. A guerra é um momento de dificuldade, é um momento de labor, é um momento de angústia, é um momento de sofrimento, é um momento de intensidade. Quando você pensa em guerra, você traz à memória a intensidade, o perigo, aquilo que é perigoso, aquilo que é intenso, aquilo que corre riscos. Guerra faz este sentido na nossa mente. E nós entendemos que Deus está conosco no momento da guerra, que Deus ouve a nossa oração no momento da guerra. No momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento da intensidade de um problema, Deus ouve a nossa oração. Ainda que esteja milhares guerreando ao nosso lado, barulhos de espadas, barulhos de cavalos, barulhos de guerra, bramidos, gritos e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas no meio da guerra, quando um servo de Deus, ele ora, Deus escuta a sua voz. Deus consegue fazer esta distinção. E o salmista Davi, ao compilar, ao fazer este salmo pelo rei que vai à guerra, ele diz que Deus te ouça no momento da guerra, que Deus te ouça no momento da angústia. E aqui de forma profética, nós estamos lendo a palavra e a palavra está falando conosco, dizendo que Deus te ouça no momento da guerra, que Deus te ouça no momento do problema da sua família, que Deus te ouça no momento em que você tiver um problema no trabalho, que Deus te ouça numa calamidade, que Deus te ouça numa crise que você tiver, que Deus te ouça. É uma intercessão que Davi está fazendo pelo rei que vai à guerra. Davi compõe este salmo na posição de rei e ele dá este salmo para ser cantado pela nação de Israel, pelos levitas, pelos sacerdotes, para que a nação intercedesse por ele no momento da guerra, porque Davi entende a necessidade da intercessão. Por isso ele constrói este salmo e dá este salmo para o cantor mor, que é as pessoas que cantavam no templo de Deus e ensinavam os cânticos para as demais pessoas da nação de Israel, para eles fazerem esta função de louvar a Deus, e enquanto eles louvam, eles intercedem pelo rei que está na guerra. Esta é a primeira lição que nós encontramos, é um Deus que ouve, ainda que estivesse ou ainda que esteja no momento da guerra. A segunda lição prática que nós encontramos aqui está no verso 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Sim, nós servimos um Deus que salva. Nós servimos um Deus que salva a alma, nós servimos um Deus que dá livramento, nós servimos um Deus que dá restauração, nós servimos um Deus que muda cativeiro, nós servimos um Deus que muda todas as coisas. E ele aqui vai dizer: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Por quê? Porque o rei ia para a guerra
e voltava da guerra vitorioso. Quem deu a vitória para o rei? Quem permitiu que o rei estivesse de pé? Quem permitiu que o rei ultrapassasse os desafios da guerra e voltasse em segurança? O próprio Deus. Então, ao ver isto, ao ver o livramento, ele então se alegra. E ele vai dizer: ao nosso Deus alvoraremos pendões, porque agora sabemos, nós temos visto, nós temos entendido que o Senhor salva o ungido dele. Deixa eu te dizer aqui de forma profética: Deus salva o seu ungido. Se você é escolhido, se você é ungido de Deus, Deus tem um plano com você, Deus vai te abençoar, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer, porque Deus salva o ungido. Deus salva o ungido. Ele levanta, ele restaura, ele limpa, ele purifica, ele muda todas as coisas, porque ele salva o ungido. Isto é bíblico, isto é maravilhoso, isto é a palavra de Deus. É um Deus que trabalha por nós, é um Deus que luta por nós, é um Deus que está a nos ajudar nos momentos da dificuldade da vida. E a terceira lição que nós encontramos aqui está justamente no verso 7, no verso 8. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. As demais nações confiavam no rei, confiavam no armamento, confiavam nas lanças, nas espadas, nos escudos, na artilharia, confiava no exército, mas a nação de Israel, ela tinha que confiar em Deus. Ela intercedia pelo rei, ela intercedia pelos homens que iam para a guerra, mas a menção que eles faziam não era do número, a menção que eles faziam não era a quantidade de armamento ou de equipamento que eles tinham. O nome que eles pronunciavam era o nome do Senhor. Eles faziam menção do nome do Senhor. E hoje não é diferente. Nós temos a pessoa bendita de Jesus Cristo, que disse para nós que no nome dele, sim, no nome dele, nós iríamos fazer grandes coisas. Então use e fale do nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus eu vou fazer, em nome de Jesus vai acontecer, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus a porta vai abrir. Utilize o nome de Jesus. Guarde os mandamentos, obedeça a lei e utilize o nome de Jesus, e a sua vida será abençoada. Graças a Deus por esta palavra. Quem sabe você está na guerra, utilize o nome de Jesus. Quem sabe você está no mais profundo desafio da sua vida, lembre-se que neste momento Deus te ouve e Deus te ajuda. Lembre-se que você tem um nome que você pode utilizar, é Jesus Cristo. Utilize esse nome para a glória de Deus Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra. Pedimos a Tua orientação, a Tua força, a Tua graça, o Teu auxílio. Pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa noite, que possamos ter uma noite abençoada, cheia da Tua graça, cheia da Tua unção. Seja conosco, Senhor, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Abençoe a nossa semana, nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. E até amanhã, permitindo Deus.